Olá, muito boa tarde para todos vocês que nos estão a acompanhar. Este é um espaço de partilha com os membros da geração nova da Tiniguena. O meu nome é Luana Pereira, sou comunicóloga e estou a falar convosco a partir da Suécia, onde estou agora a fazer o meu mestrado em Comunicação para o Desenvolvimento. Meu nome é Erickson Mendonça, jurista e funcionário da Tiniguena. Este espaço foi projetado na sequência da edição do livro de capitalização da experiência das visitas de estudo organizadas pela ONG Tiniguena com adolescentes e jovens de escolas de capital Bissau, aos sítios de importância natural e cultural da Guiné-Bissau e das intervenções da geração nova da Tiniguena enquanto movimento associativo juvenil para o ambiente. Faz parte de um conjunto de eventos que estão a ser realizados para a promoção do livro e lançamento de debate ao longo desta semana. Aos nossos convidados e aos colegas da GNT presentes, é pedido para partilharem as suas experiências e, sobretudo, para partilharem as suas reflexões de como construir uma visão do mundo a partir da profissão e do percurso que têm hoje. Os colegas da GNT e convidados aqui presentes hoje são Oscar Piti Rivera, que é economista, Binta Lopes Rodrigues, que é gestora, Mohamed Henriques Baldé, que é biólogo, e Miguel de Barros, sociólogo. O nosso primeiro interveniente é Oscar Rivera, agora vive na Costa de Marfim, é economista e trabalha para o Banco Africano para o Desenvolvimento. Participou em 3 visitas de estudo, a primeira quando tinha 15 anos, em 1994, às ilhas de Bijagós. Vem nos falar sobre como conciliar o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável e as lições e implicações para a África. Boa tarde, Oscar. Muito bem-vindo a este espaço. Enquanto economista e pelo percurso que tem, será que é possível a conciliação entre o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado por este convite. É realmente um prazer estar cá convosco. A Tiniguena é realmente uma escola da vida e foi realmente uma grande oportunidade ter participado nas visitas de estudo. A pergunta que me faz é realmente é um campo vasto, não é assim tão fácil. Eu diria que é um dos maiores desafios do mundo atualmente, não é? Mas sim, efetivamente é possível conciliar, não é? Eu acho que há vários progressos encorajadores nos últimos 10, 15 anos e acho que há uma tomada de consciência ao nível mundial. Eu penso que, em primeiro lugar, o que é preciso é efetivamente repensar os modelos econômicos, não é? Acho que até recentemente o foco tem sido mais, digamos, uma perspectiva mais quantitativa, mais acentuada no puro crescimento econômico, não é? Deixando de lado um bocadinho as outras dimensões que também são muito importantes. Temos vários exemplos na história e vários países que efetivamente conseguiram conciliar da melhor forma possível. Mas, portanto, há uma necessidade realmente de repensar a economia e não só focalizá-la nos aspectos de produtividade. O capital humano é muito importante, mas também o meio ambiente e a partir daí penso que efetivamente tem que se encontrar o justo equilíbrio, não é? Eu acho que a dificuldade hoje em dia é justamente este equilíbrio, não é? Porque os ajustamentos efetivamente resultariam em certas dificuldades, designadamente em termos, por exemplo, de criação de emprego, perda de produtividade, mas cada vez mais, graças aos avanços tecnológicos, está cada vez mais possível efetivamente encontrar esse equilíbrio, não é? Penso que um outro aspecto importante no caso da África, não é? É ver como é que nós podemos potencializar os nossos recursos. A África, na verdade, é o viveiro do mundo. Só para que vocês tenham uma ideia, a maior percentagem das terras arábias ainda não utilizadas no mundo estão em África. E a África está agora num processo de take-off e acho que é o momento oportuno para o continente tirar proveito das potencialidades que tem, são enormes. A África tem potencial para energia solar, tem potencial para energia hídrica, pode fazer o ecoturismo,
tudo que tem a ver com o bio, por exemplo. E a vantagem da África é que já pode aprender com os erros dos outros, né? Os outros já estão mais avançados, as outras regiões do mundo, e a África está num processo de take-off, como eu estava a dizer, portanto pode muito e bem desenhar modelos econômicos que possam mais facilmente conciliar. É mais complicado quando você já tem uma economia especializada, com um certo ritmo, não é? Pedir, porque o que está aqui em causa também neste equilíbrio é uma, digamos, há imperativos de curto prazo, não é? Imediatos, e há um objetivo de mais longo prazo, né? A África, por estar um bocadinho, digamos, atrasada neste processo de desenvolvimento, pode efetivamente adaptar as suas economias da melhor forma possível para que possa conciliar economia e desenvolvimento sustentável. E a vantagem da África também é que tem vantagens comparativas que podem permitir mais facilmente esta transição para uma economia verde. E temos já exemplos encorajadores. Eu acho que isto também, não é? Por exemplo, o caso do Ruanda. Ruanda, aliás, é o primeiro país a já pagar as contribuições no âmbito dos acordos das mudanças climáticas, mas também temos países como Marrocos e mesmo a Costa de Marfim, onde eu vivo. Eu penso que o importante é que há uma consciência, uma tomada de consciência, e acho que a classe política, mas também a classe empresarial, está cada vez mais efetivamente engajada a proceder a esta transição económica e adotar modelos, digamos, mais verdes, mais limpos, não é? Foi com bastante interesse, acho que foi isto mais ou menos um mês ou 2 meses, não vou mencionar o grupo, mas há um grande grupo petrolífero, o CEO do grupo a explicar que agora o foco da estratégia desse grupo seria, portanto, a economia verde e que, portanto, uma matéria-prima estratégica e que era necessário o tal grupo em questão realmente adotar tecnologias, a investir nas energias renováveis. Portanto, acho que é um processo em curso, mas é preocupante, não é? É preocupante porque estamos ainda muito longe do que deveria ser feito nesse sentido, e penso que tem que haver um esforço comum. Não é possível um único país, não é? Nem mesmo uma única região. A problemática do desenvolvimento sustentável ultrapassa as fronteiras, exige investimentos consideráveis e, como eu disse, aqui também esta dificuldade de conciliar, diria, requisitos ou imperativos urgentes, não é, do imediato, como, por exemplo, a criação de emprego, investimentos elevados para adotar tecnologias que permitam uma economia mais verde. Portanto, eu penso que, para responder e resumir, efetivamente é possível, tem que ser um esforço conjunto ao nível mundial. Para os países africanos, a vantagem é que temos várias vantagens comparativas e estamos num processo inicial de industrialização. O acordo recentemente assinado em termos de comércio livre ao nível continental é uma oportunidade também para a África, neste sentido. Cabe aos africanos verem como é que podem efetivamente conciliar e adaptar os seus modelos econômicos, evitar os erros dos países mais avançados e tentar ver como é que pode capitalizar as suas potencialidades nesse sentido. Mas tem também que se ter em conta para evitar o Carlos Lopes, aliás, chama injustiça climática, não é? Porque se nós formos ver, a África não é o primeiro poluidor do mundo, longe disso, mas obviamente no âmbito deste, direi, objetivo mundial, não é? Como vocês sabem, vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável estão vocacionados ao desenvolvimento sustentável, acho que são 6 ou 7 dos 17. É a primeira vez que realmente há um engajamento a esse nível internacional, mas não pode só ser a África a se sacrificar, não é? Aliás, a África, como eu dizia há bocadinho, não é o principal poluidor, não é o principal contribuidor em termos de emissão de gás carbónico, por exemplo, mas tem também que fazer atenção para não, portanto, evitar os erros dos outros países mais avançados, que já estão mais desenvolvidos, proteger as suas florestas, proteger o seu ecossistema, a biodiversidade e, efetivamente, ver quais são as áreas económicas
que podem permitir responder aos tais imperativos que eu estava a falar de curto prazo, não é? Mas, ao mesmo tempo, gerar crescimento econômico, gerar riqueza, criar emprego, porque este equilíbrio também é importante, não é? É muito importante também pensarmos que a humanidade no seu todo tem um presente e os recursos devem ser explorados, sim, mas com responsabilidade e também com visão e tentando preservar ao máximo para que as gerações futuras também possam usufruir. Mas, como eu disse, 8 minutos, o tempo que para esta temática não é suficiente, mas tenho a certeza que teremos oportunidade de discutir e será com muito gosto responder às questões dos auditores e dos participantes. Obrigado. Muito obrigada, Oscar. Muito obrigada por esta apresentação. Como disseste, 8 minutos não são suficientes para debater o tema, mas teremos mais tempo para fazer questões, para fazer mais comentários. Para aqueles que nos estão a seguir ao vivo, podem anotar as vossas questões e no final de todas as apresentações vamos abrir um espaço para porem as vossas questões e para fazerem comentários também. Neste momento vamos continuar com as intervenções. A seguir na linha de apresentação temos Binta Lopes Rodrigues. Ela tem 34 anos, mora em França, é gestora e trabalha para o banco ING. Participou na visita de estudos a Boé em 1998, quando tinha 12 anos. Boa tarde, Binta. Qual o lugar do lixo no debate sobre as mudanças climáticas? O que é que te vem primeiro à mente quando se fala em mudanças climáticas? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada à Tinigana pelo convite de estar aqui neste Jumbai com vocês. Para mim é sempre um prazer poder contribuir e participar nos eventos da Tinigana, porque é uma organização pela qual tenho muito afeto, pelas pessoas e pela qualidade do trabalho que é feito. Para mim, sobre a questão de mudanças climáticas, um elemento que me vem, que eu acho que é marcante, é essa noção do dia da sobrecarga da Terra. Por que isto é importante? Porque é o dia a partir do qual a humanidade consumiu todos os recursos que o planeta é capaz de criar num ano. Ou seja, a partir desse dia, vivemos a crédito. A primeira vez que começaram a medir esta noção foi nos anos 70 e naquela época era um crédito de alguns dias no ano, era finais de dezembro chegava. Hoje, em 2020, o dia em que consumimos todos os recursos é 22 de outubro. E em 2020 ainda atrasamos a data de 3 semanas por causa do contexto global, a crise, o lockdown e um menor consumo este ano. Mas mesmo assim, ainda precisamos de 1,6 planetas, ou seja, 1,6 planetas para suprir o hiperconsumo da humanidade. E segundo as Nações Unidas, se continuarmos neste ritmo até 2030, vamos precisar de 2 planetas. Ou seja, temos que rever a nossa forma de consumir, de estar, porque não temos 2 planetas hoje para suprir as nossas necessidades. Então, essa noção que os recursos da Terra são finitos e precisamos, então, ver como valorizar o lixo, porque não valorizar o lixo para poder continuar a produzir. E na parte do tratamento, eu sou uma entusiasta de tudo que é proteção ambiental e isto claramente veio da minha participação à GNT, das visitas e das atividades da GNT. Na parte de valorizar o lixo, a regra básica é, não produzir, o melhor lixo é aquele que não se produz. 2 é reduzir a utilização, e há exemplos, há países que têm contextos similares à Guiné, o Oscar falava de Ruanda, mas já também Cabo Verde, onde, por exemplo, o uso de sacos plásticos é proibido, ou seja, reduzir o consumo. Isso também é uma ação individual nossa, a cada vez que consumimos, ter essa consciência. Reutilizar significa também resistir às tentações do marketing, né? Dissociar o ter do ser.
Então, ter um consumo consciente e reciclar. Em reciclar, bom, já precisa de mais tecnologias e políticas, mas tem vários exemplos inclusive em Cabo Verde, com os sacos de plástico. Eles criaram uma empresa lá que recicla o plástico e cria sacos de plástico biodegradáveis, ou seja, cria-se empregos com isso. Então, é o que dizíamos da economia verde, que realmente é rentável e contribui para o desenvolvimento. Então, para mim, isto é muito importante e há uma teoria que se difunde muito na Europa, que é portada por duas pessoas que eu acho que realmente vale a pena investigar e ler sobre o que eles dizem, que é o Idriss Aberkan, que é um francês, é um pesquisador, e o Gunther Pohl, que é um entrepreneur, um homem de negócios, belga que vive no Japão, que é uma outra ideia de economia verde, que dizem economia azul. Tem várias cores, mas a noção por trás disso é realmente dizer que podemos conciliar a economia e a ecologia, e podemos conciliar inspirando-nos na natureza, porque a natureza é um sistema que não produz lixo. Como dizia, o melhor lixo é aquele que não se produz. A natureza não produz lixo e é o sistema mais eficaz que existe, porque em termos de performance energética, em termos de economia de escala, de diversidade, na natureza tudo é um produto que vai ser usado para o próximo processo, tudo é valorizado. Cada oferta tem uma demanda. Então, é inspirar-nos na natureza para poder, com sabedoria, transformar o que antes era lixo em recurso. E um exemplo disso também voltamos aos sacos de plástico, mas que são produzidos não à base de petróleo, mas à base de flor de cardo. Isso é na Itália. E o mais interessante nesse sistema é dizer que essa produção alternativa é mais rentável que a utilização de petróleo. Ou seja, porque estamos num sistema capitalista, onde tudo tem que ter valor para funcionar. Então, lá é dizer, vamos criar novos modos de produção inspirados na natureza, que são mais rentáveis aos que temos hoje. Então, isto realmente é uma solução sustentável e que cria, mais uma vez, empregos, desenvolvimento. Então, acho que realmente é um pensamento que é revolucionário, porque por detrás o que está lá é copiar a natureza e dividir conhecimento, sabedoria. E numa sociedade capitalista, saber é a única coisa que se multiplica quando se divide. Então, realmente abre várias oportunidades. E acho que uma coisa também que é importante é o papel individual de cada um nesse sistema. Ou seja, para mim, consumir é uma forma política, é uma forma de exercer, de ser político. Então, o problema das mudanças climáticas é um problema que não é só da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um dos países que vai ser mais impactado por causa da zona costeira que temos. Então, temos que ser ativos nessa proteção, mas também é um problema mundial. Então, neste problema mundial, tem sentido compartilhar, fazer parte do network mundial para compartilhar os problemas e inspirar-se de soluções. Então, acho que realmente tem que ser na escala pessoal, porque as mudanças só são perenes se são feitas na escala pessoal, e a escala mundial, então, realmente cada um pode ser ator nessa mudança, porque dizem que em 2050 vamos perder 30% da biodiversidade, 2050 acho que a maioria que está aqui amanhã, então vamos estar todos aqui. Então é importante começar a tomar parte desta, não sei se pode chamar batalha, mas desta luta. Então, vá lá, um investimento pessoal e coletivo, onde organizações como a Tinigana e a GNT, entre outras, têm um papel importante nesta batalha. Muito obrigado, Binta, pela tua apresentação sobre a questão das mudanças climáticas e quanto nós somos vulneráveis
pela nossa localização geográfica e as características do nosso país. Dando continuidade à temática do ambiente, passo agora a palavra ao Mohamed Henrique Spaldé, ele que é biólogo, neste momento está a fazer o seu doutoramento em Portugal, participou da sua primeira visita em 2001 à ilha de Formosa, no arquipélago dos Bijagós. Mohamed, podes falar-nos sobre os valores da biodiversidade para o ser humano e qual é a importância da sua conservação? Se bem que Binta já começou a dizer aqui algumas considerações sobre isso. Sim, Mohamed, força. Olá a todos, obrigado, é um grande prazer estar aqui convosco, estar aqui com tantos amigos. E tanto o Oscar como a Binta fizeram uma rampa de lançamento espetacular para falar de biodiversidade. E relativamente à pergunta que tu fazes, também é uma pergunta vastíssima, mas podemos começar por dizer que a natureza e a biodiversidade têm um valor intrínseco, ou seja, um valor que vai para além da sua utilidade para o homem. É um valor que transpira na sua beleza e que cresce de acordo com critérios que não são quantificáveis, não é? A beleza das infinitas cores, a singularidade de cada um dos animais, dos seus comportamentos, da sua graciosidade, o fulgor da vegetação verde, frondosa, das árvores magníficas, altas, das flores de todas as cores, cheiros, tamanhos, e por fim a beleza cristalina da água que corre nos rios, nos oceanos, que está nas lagoas e cai das chuvas. Tudo isto são coisas que conferem à natureza um valor que é inestimável, que é intrínseco, e à biodiversidade em si, não é? E, portanto, isto é essa beleza que, na sua multitude de cores e cheiros e tamanhos e sons, que desperta em nós, o ser humano, uma ligação emocional, que é muito mais antiga do que qualquer outra civilização ou qualquer outra técnica tecnológica de desenvolvimento, e que está gravada no nosso próprio DNA, no nosso próprio ADN, nos nossos instintos, e influencia a forma como nós, o ser humano, vivemos e vemos o mundo. E, portanto, é devido também a essa ligação emocional que não é quantificável, que a natureza e a biodiversidade constituem um dos pilares fundamentais das sociedades humanas de hoje em dia e do passado, e que vão constituir ainda mais para as sociedades do futuro. Desde que a memória, tal como os direitos humanos, a religião ou a cultura, o pilar da natureza e da biodiversidade, se estiver enfraquecido, as sociedades terão a tendência de colapsar. Isto, por outro lado, para além do valor não quantificável que eu estava a falar da natureza, existe também o valor quantificável. E a esse valor damos o nome de serviços dos ecossistemas, não é? Que são, no fundo, os serviços gratuitos que os ecossistemas dão aos seres vivos que fazem parte dele. No caso de nós, os seres humanos, nós beneficiamos dos ecossistemas e da biodiversidade que está nele em inúmeras formas, né? Todo o funcionamento de qualquer sociedade em qualquer parte do mundo depende destes serviços, desde a produção de mel ou de frutos silvestres que ajudam a alimentar comunidades locais nas tabancas mais pequenas, até a água, o vento, os minérios e os hidrocarbonetos que sustentam as maiores metrópoles do mundo. Tudo depende destes serviços dos ecossistemas. E, portanto, é dessa dependência grande que vem o próximo conceito que eu gostava também de referir, que é o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade significa, pura e simplesmente, inteligência, na verdade. Porque se nós dependemos tanto dos serviços de ecossistemas, a todos os níveis, e dos recursos que a natureza nos dá, é lógico que devemos gerir esses serviços e esses recursos de maneira a que não se esgotem. É, no fundo, o mesmo que fazemos em nossa casa, em relação aos nossos bens, não é? Nenhum criador de gado vai matar as suas vacas todas de uma vez para ter muita carne. Matam algumas, deixam outras para que possam ter mais vaquinhas e manter o curral sustentável. Sustentável é a palavra de ordem. Qual é o interesse de destruir uma colmeia para tirar 5 litros de mel, quando podemos tirar meio litro por semana e manter a colmeia a produzir indefinidamente? Portanto, porque no final das contas nós somos parte deste ecossistema, somos animais, não é? Somos mamíferos. É verdade que somos animais especiais, muito especiais, mas ainda assim somos animais e parte integrante dos ecossistemas. E como muitos outros animais e outros membros da biodiversidade, nós beneficiamos desse ecossistema.
E, portanto, a Guiné-Bissau é, em particular, um país muito especial, com uma biodiversidade única. Portanto, a Guiné-Bissau, para mim, é um dos locais mais especiais do mundo. É especial por causa da sua gente, é especial por causa da sua história, da sua cultura, mas é, sobretudo, especial por causa da sua natureza e da sua biodiversidade. Sem ela, acho que já não seríamos especiais. E na Guiné, a natureza é única a vários níveis, não é? Desde o nível mais baixo, a nível local, onde são o nosso maior valor local e são as características únicas da natureza e da biodiversidade em cada um dos locais do nosso país que moldou a multitude de etnias e culturas diversas que temos hoje. Vou até mais longe e dizer que é graças à diversidade natural que temos em cada um dos locais da Guiné que temos a diversidade cultural. Diversas culturas, diversa biodiversidade. Eu defendo isso. A nível nacional, também é uma grande fonte de rendimento para o Estado da Guiné-Bissau, desde os recursos pesqueiros, os acordos de pesca, o comércio interno dos produtos naturais, até ao grande valor inexplorado do turismo e da biodiversidade. São tudo fontes de rendimento a nível nacional para o Estado da Guiné-Bissau. A nível regional, da biodiversidade na Guiné-Bissau, e a natureza é muito importante. A Guiné-Bissau faz parte daquilo que se chama a cintura verde da África Ocidental, não é? Juntamente com a Casamance e com a Gâmbia, servindo de tampão ecológico para a desertificação que vem do Sahel. Portanto, também é aí um papel importantíssimo. E podemos ir muito mais longe, até a nível global. A Guiné-Bissau é o lar de populações de animais de importância global, alberga manchas de floresta das mais impressionantes e relevantes do mundo. Podemos tomar como exemplo as tartarugas marinhas, no Parque Nacional Marinho João Vieira Poelão, que tem o terceiro local mais importante para a desova de tartaruga verde de todo o Atlântico, e é o lar também para uma das poucas populações em bom estado saudável de papagaios cinzentos de Tímnia de todo o mundo. Podemos buscar outro exemplo também das populações únicas de hipopótamos do Parque Nacional de Orango, que usam mais água salgada do que é conhecido para qualquer outra população de outras partes da África, ou mesmo os muito pouco valorizados jugo-10, que são os abutres, que são uma espécie criticamente ameaçada de extinção e para a qual na Guiné-Bissau, neste momento, é o país mais importante do mundo. Podemos ir ao Parque Natural dos Tarafos de Rio Cacheu e no restante território guineense, que com as suas florestas de mangal, a Guiné-Bissau está entre os 15 países do mundo com mais floresta de mangal. Imaginem só um país tão pequeno. E por fim, no arquipélago dos Bijagós, outro exemplo em que recebemos todos os anos mais de 10% de todas as aves costeiras migradoras do Atlântico Oeste. Portanto, é um país com grande biodiversidade, e por isso também é um país com grande responsabilidade, porque toda essa biodiversidade, que tem um valor não só local, nacional, regional e global, como acabei de dizer, tem de ser protegida, tem de ser conservada, portanto, tem de se tomar conta dessa biodiversidade. E isso leva-me ao último termo que eu queria referir, que tem a ver com a conservação. A conservação é sinónimo para mim de 4 palavras ao mesmo tempo: união, respeito, inteligência e responsabilidade. Para mim é o que significa a palavra conservação. União porque é necessário estarmos juntos e unirmos esforços a nível nacional para proteger um bem que é de todos os guineenses. Não é de nenhuma etnia, não é de nenhuma força política, não é de nenhuma força privada. É de todos os guineenses. Respeito pelo valor intrínseco da biodiversidade da natureza e das paisagens da Guiné-Bissau. Inteligência para reconhecer os benefícios da conservação da natureza para o homem, porque se queremos beneficiar desses recursos que são tão importantes para nós, eles têm de ser sustentáveis, têm de durar para os nossos filhos, para as gerações futuras. E a responsabilidade de conservar a biodiversidade que ocorre na Guiné-Bissau, porque ela é partilhada com todo o resto do mundo, todos os seres do mundo, desde as aves que migram, desde do Ártico até a Guiné-Bissau, até as próprias captações de emissões de carbono e de gases de estufa, que são feitas pelas florestas de mangal, que é importantíssimo para toda a gente. E, portanto, temos uma responsabilidade de conservar essa biodiversidade. E pronto, e todas estas ideias que eu estou a partilhar convosco, este pensamento, só foi possível desenvolver porque tive a sorte de poder participar na visita de estudos da Tinigana,
e descobrir todas estas maravilhas na nossa terra e perceber como estão ligadas com a cultura local e porque é que tanto a cultura como a natureza não podem ser conservadas uma sem a outra, estão intrinsecamente ligadas. E pronto, a GNT foi uma fonte da qual eu bebi, que junta a experiência de tantos colegas mais novos, mais velhos, mais gordos, mais magros, mais humildes, com ideias diferentes, aí que me lançou sobre o percurso que hoje caminho e batalho pela conservação do nosso maior valor, que é a natureza e a biodiversidade. Muito obrigada, Mohamed. Muito obrigada por esta comunicação. Falar sobre a beleza da biodiversidade e os seus benefícios para o ser humano, e realmente eles são indiscutíveis. E com isto, vamos passar agora à nossa última intervenção, antes de podermos abrir o debate. Estou a espreitar o chat e vejo que já há perguntas, há comentários, então, sem perder tempo. Para o público em casa, espero que estejam a tomar nota de perguntas, como o Erickson e eu estamos. O nosso interveniente agora é Miguel de Barros. Ele é sociólogo e diretor executivo da ONG Tiniguena. Participou da visita de estudo ao Rio Grande do Buba e à Lagoa de Cofada, em 1995. Miguel, muito boa tarde. Qual a tua perspectiva na questão da governação e gestão sustentável dos espaços e recursos naturais e culturais? Muito boa tarde, Luana. Boa tarde, Erickson. Aproveito para saudar os amigos, a Oscar, a Binta, a Mohamed. É muito confortante encontrar, através desse sistema de comunicação, mas também permite-nos projetar o futuro. E a projeção do futuro passa essencialmente por aquilo que nós aprendemos na escola da GNT, que é como é que nós assumimos a liderança em termos de governança dos nossos territórios, mas também dos processos nos quais estamos implicados. Ora, o contexto que vivemos hoje aqui, tanto na Guiné-Bissau como no mundo, demonstram que as crises ecológicas, também as crises alimentares ou sanitárias, têm sido graças a uma racionalidade que tem governado os nossos territórios e que coloca em causa toda a modalidade de gestão de espaços e recursos naturais. Ou seja, o modelo de racionalidade econômica projetado sobre a questão da produção e do consumo, como enfatizaram o Mohamed Binta, vem demonstrando que há uma necessidade para a produção de uma agenda em prol da sustentabilidade. E essa agenda impõe a questão da governança no centro de todas as estratégias do desenvolvimento, tendo em conta de que é só através da promoção de modos de vida sustentáveis é que podemos gerar a capacidade de produção da própria sustentabilidade, mas também garantir alguma fortaleza em torno da diversidade biológica, em torno do fornecimento de serviços ecossistêmicos e também em torno da promoção da educação. E esse é o elemento fundamental. Nós não podemos almejar a transformação que se quer na gestão dos nossos espaços e recursos com os modelos educativos que nós temos neste momento. E, nesse particular, a geração nova da Tiniguena é um vivero, como nós, na qual experimenta-se modos de vida que permitam, de algum modo, gerar aprendizagem, gerar conhecimento, mas também fomentar iniciativas que promovam, quer como aquilo que o Mohamed salientou, a economia sustentável, mas também basear na própria criatividade. E essa criatividade implica a questão de oportunidades educativas, oportunidades de resiliência, oportunidades de produção de renda, oportunidades de transformação dos espaços de vida, e isso acaba por nos levar a uma nova prática e também uma nova ética. Desse ponto de vista, a ética que se procura aqui é que a governança dos espaços e recursos naturais, enquanto elemento estrutural da contemporaneidade, ela move-se por novas formas de organização, como, por exemplo, a questão da implicação de comunidades autóctones que estão baseadas dentro de um determinado tipo de ecossistema, que, devido a métodos tradicionais, vêm valorizando e conservando esses recursos, e na qual se cruzam processos quer de integração social, cultural e econômica, mas que estão completamente afastados de processos políticos de tomar a decisão.
Então, desse ponto de vista, a questão do binômio natureza e o bem-estar alicerçado na cultura só pode vincar quando o centro da nossa ação pública se basear numa governança participada. É por isso que, quando se falam em construção de comunidades sustentáveis, essas comunidades alicerçam-se numa ecologia de saberes, e são essas ecologias que permitam gerar processos mais adaptativos e resilientes, como, por exemplo, encontramos nas comunidades rurais do interior da Guiné-Bissau, mas também onde podemos encontrar processos que nos inspiram, como é o caso do ROC, onde há dinâmicas de estruturas tradicionais, populares e comunitárias que participam no processo de cogestão, estão no mesmo nível de tomar a decisão com estruturas públicas e, ao mesmo tempo, isso permitir também a produção de tecnologias, gestão de conflitos, a impossibilidade de assambarcamento de terras para fins privados e, consequentemente, a resposta àquilo que tem sido um dos principais cancros do nosso continente, que é a promoção de políticas públicas neoliberais, no qual há uma visão extrativista dos recursos, sem pensar na questão da sua renovação e sem manter o compromisso com as gerações futuras. Portanto, essa visão extrativista, mercantilista e que suga todas as energias, todas as capacidades e todas as potencialidades das comunidades e dos espaços mais frágeis, como a Guiné-Bissau, tem impactos devastadores no próprio ambiente e acabam por gerar também elementos de conflitos sociais. É por isso que nós defendemos na Tiniguena de que as comunidades, as populações, a sociedade civil devem desencadear métodos participativos que permitam não só reivindicar os direitos enquanto atores, enquanto cidadãos, mas, sobretudo, participar na formulação das políticas públicas, monitorizar essas políticas públicas e avaliar a sua implementação, de modo que se possam gerar lições e que permitam incorporar essas lições nas novas formas de abordagem do espaço público e, consequentemente, uma nova racionalidade e ética da sustentabilidade. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. É o nosso último interveniente dos painelistas aqui neste debate que promovemos, digamos assim, gente face aos desafios do mundo de hoje, face aos desafios ambientais e da cidadania no mundo de hoje. Agora vamos continuar neste espaço de partilha de experiências. Fazemos uma transição para o debate e as perguntas em torno dos temas aqui expostos. A primeira ronda de perguntas e comentários será feita por mim e pela Luana, e em seguida abrimos o palco para os nossos ouvintes que seguem o debate através do Facebook. Quem está a ajudar-nos com isto é a nossa colega Yasmina Silva, está a acompanhar ou a monitorar os comentários que estão a ser feitos pelos internautas a partir de onde estão para colocarem as questões. Luana, começamos por ti. Tens alguma pergunta para os intervenientes? E vocês, claramente, se têm questões quanto à apresentação dos colegas, podem fazer, e assim também podem fazer os comentários quanto às outras apresentações. Luana? Bom, eu gostaria de começar por dar os parabéns a todos e o meu muito obrigado pelas vossas apresentações. Verdadeiramente despertaram muita curiosidade e muita vontade de discutir em mim. Um ponto em comum que todas as vossas apresentações tiveram é a questão de ser preciso repensar os modelos económicos, de ser preciso mudar um bocado, fazer uma mudança de facto radical do ponto em que estamos neste momento para um modelo de gestão da natureza, do lixo, da economia e de governação que seja mais sustentável. Oscar, chegaste a mencionar o assunto da perda de emprego e como adaptar as economias de África para que sejam mais verdes. A questão da perda de emprego ou da criação de emprego é um dos maiores debates nesta questão
ambiental. Qual é o teu comentário na questão de como como as economias podem fazer uma transição verde, mas ainda assim gerar emprego? Obrigado, Luana, pela pergunta. Sim, eu acho que, como se diz em francês, c'est le nerf de la guerre. É realmente a dificuldade. O problema é, em primeiro lugar, nós temos que perceber que os modelos econômicos realmente levam tempo para amadurecer e para se desenvolverem eles próprios, né? E não é fácil mudar os modelos econômicos. Você já está numa fase de ganhos de produtividade, tem instalações, fez investimentos portanto, a primeira dificuldade são os recursos, né? Você tem que ter recursos para poder fazer tal transformação. E eu acho que este é um dos grandes desafios dos países africanos, não é? E tanto mais que, infelizmente, não é? Essa transição implica novas tecnologias, mas implicitamente novas tecnologias exige pesquisa e desenvolvimento, exige anos, exige saberes, exige investimento, não é? Só para dar um exemplo, por acaso, no caso das instituições, nós chamamos os bancos multilaterais de desenvolvimento, inclusive o BAD, de um tempo para cá, digamos, 15 anos mais ou menos, 20 anos, a partir da entrada deste século, não é? Claramente assumiu-se o compromisso de ajudar os países, neste caso nós somos os países membros regionais, a adotarem modelos económicos verdes, não é? Avançar com a tal transição económica verde, uma economia, um crescimento económico sustentável. E em todos os projetos da maioria dos parceiros de desenvolvimento hoje em dia, há, digamos, o due diligence, a necessária pesquisa e a forma como se desenham os projetos para que efetivamente eles possam ter o mínimo impacto no ambiente, não é? Tem o que se chama, portanto, ter em conta, por exemplo, onde é que vai passar uma estrada, se já existe um parque natural ou não, também, digamos assim, mesmo para projetos de infraestrutura, componentes que vêm complementar o projeto de infraestrutura, não é? Em termos de promoção de emprego, respeitando o ambiente, por exemplo. Portanto, como eu dizia, a primeira dificuldade é a problemática do financiamento, né? Custa bastante, mas felizmente já temos alguns bons indicadores, estamos na boa direção. Por exemplo, a energia solar, de 10 anos para cá, os custos baixaram mais de 80%. Acho que a partir mesmo deste ano já a energia, produzir 1 kW com energia fotovoltaica é mais ou menos o mesmo, se não mais barato do que produzir o mesmo kilowatt com uma central que gera energia a partir de energias, de combustíveis fósseis, não é? Portanto, isto já, e vê-se que efetivamente em África há cada vez mais investimento na energia solar. Temos o exemplo do Marrocos, por exemplo, mas também o Senegal, aqui na África Ocidental o Burkina, também Níger recentemente. Então, o segundo ponto para responder a sua pergunta é esta questão, no caso da África, é já ter algumas vantagens comparativas, os economistas chamamos de vantagens comparativas, não é? Portanto, sei lá, veja, por exemplo, a energia solar, o número de dias que você tem sol, suficiente, digamos, densidade solar para poder alimentar o seu painel. Não é mesmo que seja, por exemplo, na Noruega, não é? Então, a África tem várias vantagens, não é? Ainda tem várias terras agrícolas não exploradas, não é? É como é que se pode financiar ou promover o que se chama o empresariado verde, né? O investidor verde. Há bastantes exemplos interessantes, designadamente no Quênia, já agora começa a ser exportado aqui para a África Ocidental, daí que eu estava a falar um bocadinho da potencialidade do novo acordo de comércio livre continental, não é? Os africanos têm que aprender a trabalhar juntos, não é? A trocarem ideias, a trocarem experiências,
E o Quênia adotou um modelo muito interessante de reflorestação, custa 3 vezes menos caro, menos custoso, né, que um sistema de reflorestação clássico, e tem havido interesse mesmo. Perdemos o Oscar. Temos o Oscar temporariamente. Perdemos o Oscar. Para não perder tempo, vamos seguir a pergunta a seguir para a Binta. Bom, o Oscar voltou. Desculpem, isto tem para cortar assim. Portanto, eu estava a dizer o empresariado verde, e acho que aqui na Costa do Marfim o governo iguariense prevê qualquer coisa como mais ou menos 1.000 milhões de dólares para investir na reflorestação nos próximos 10 anos, e, portanto, está a trabalhar com empresários. Está a ver já que o modelo aqui mudou. Anteriormente era o próprio setor público a fazer este tipo de atividades. O governo diz: não, nós vamos mobilizar os recursos através das instituições de desenvolvimento, mesmo através das receitas públicas, e tem que ser o setor privado a, portanto, promover este tipo de iniciativas. O quarto ponto, eu acho que é muito importante, e a Binta falou, é o comportamento individual. Né? E aí, também para fazer alusão ao que estava a dizer o Miguel, a educação. Né? No caso africano, aí temos realmente fazer, digamos, acelerar um bocadinho, né? Temos sérios problemas de educação. Eu pego na nossa experiência, eu penso que eu posso falar pelos colegas também. Eu, quando fui às visitas de estudo, realmente foi revelador. Né? Eu lembro-me muito bem que logo na primeira visita, aquilo foi tipo uma lâmpada que se acendeu. Eu disse: espera aí, o país tem vários recursos, mas isto não pode... Temos que saber utilizar os recursos, não é? Não é só ser eficientes em termos de rapidamente gerar rendimento, mas como é que nós podemos preservar esses recursos para ter rendimentos o mais longo possível de tempo, não é? E também pensar nas gerações futuras. Portanto, mas o comportamento individual, eu acho que o governo tem um papel fundamental a jogar, não é? E nos programas de educação tem que se ver esta componente, como é que se pode efetivamente incluir nos currículos académicos, não é? A problemática do ambiente, a sensibilização do público em geral. Dou-lhe um exemplo. Nós todos utilizamos telemóveis, viajamos de avião, temos carros, enfim, tudo isto é produzido através da indústria. Primeiro tem a extração, a indústria extrativa, que é extremamente consumidora de energia, e quase sempre a energia fóssil. Portanto, há um conjunto também de comportamento que cada pessoa deve adotar, e a educação tem um papel importantíssimo a jogar, portanto, a jogar nesse sentido. Talvez, se calhar, o último aspecto que eu penso que é importante é a própria política pública, da qual o Miguel falou. É bastante, às vezes é mesmo escandaloso, não é? Ver, quando você analisa o orçamento geral do Estado de um país, você vai se interessar para ver, ok, qual imagine que você é o mesmo agregado familiar, onde é que você vai alocar mais recursos, não é? E penso que aqui também há um bocadinho de trabalho de sensibilização, de educação, não é? dos dirigentes, mas a verdade, a realidade é que o humano, de forma geral, tem tendência a estar predisposto a ir numa direção ou outra quando vê um interesse, não é? Então tem que se ver também do ponto de vista da política pública, como é que se pode sensibilizar o legislador, como é que se pode sensibilizar os responsáveis políticos para que o necessário investimento seja, não é? Incorporar nos orçamentos gerais do Estado e noutros orçamentos, mesmo já quando se... O último ponto, e muito rapidamente, só para partilhar com vocês, a humanidade, do meu ponto de vista, tem os recursos necessários, não é? A Binta falou um bocadinho, pronto, é verdade que nós consumimos mais do que produzimos, mas a humanidade tem capacidade para produzir muito mais. A questão aqui é mais organizacional e também alocação de recursos, não é? Mas só para que vocês tenham, há um astrofísico russo que eu
por acaso, tem uma teoria muito interessante nos anos 60 sobre os níveis de civilização, não é? E acho que ele identificou 3 níveis, depois foi até 5 níveis, mas só para vocês tenham uma ideia, isto está muito ligado, por exemplo, ao consumo de energia, ao conhecimento da própria humanidade, mas sobretudo de onde é que tira a humanidade da sua energia, como é que ela vai gerar energia. E nós não estamos ainda no nível 1, estamos ainda no nível 0. E, portanto, nós temos muita tecnologia, investe-se muito dinheiro em outros setores, mais uma vez a questão orçamental. Quando você, por exemplo, vê os orçamentos para a área militar de certos países, você pode imaginar se investisse nas tecnologias que pudessem realmente promover um crescimento econômico que conciliasse a criação de emprego, tudo que é necessário para que os países efetivamente cresçam, mas ao mesmo tempo respondendo aos imperativos de desenvolvimento sustentável. Portanto, em poucas palavras, tentei um bocadinho responder a sua pergunta, mas obviamente isto é um debate e vamos ter a oportunidade de aprofundar ainda mais. Claro. Muito obrigada, Oscar. Agora eu passo a palavra ao Erickson, que acho que tem uma pergunta também para a Binta, se não estou enganada. Sim, tenho uma pergunta para a Binta. Bom, partindo da experiência do Oscar, vou pedir aos nossos painelistas que sejam mais sintéticos nas respostas. Binta falou na questão em como as mudanças climáticas trazem noção de sobrecarga da própria terra e em como nós temos que rever a nossa forma de consumo e de uma forma de valorizar também o lixo. Uma questão que o próprio Oscar já começou, já lançou algumas bases, o Miguel também na sua explanação. Qual é o lugar de introdução no currículo escolar para um país como a Guiné-Bissau de educação ambiental? Qual é a diferença que a introdução da educação ambiental nas escolas pode fazer desde que na sua apresentação não diz que, bom, para que as mudanças aconteçam, precisam que sejam feitas, precisam de vir a partir de nós, para que sejam perenes. Então, qual é o papel da própria introdução da educação ambiental num país como a Guiné-Bissau no currículo escolar? Qual é? Acho que, nesse sentido, o lema da Tiniguena resume bem a importância da educação ambiental, né? Ter consciência que, como dizia o Mohamed, somos parte do ambiente, somos um ser vivo, precisamos preservar o próprio ambiente do qual fazemos parte. Então, acho que esta educação ecológica é importante para despertar isso. Pessoalmente, a participação na GNT foi o que me permitiu despertar isso, e de tal forma que hoje a proteção ambiental é algo que faz parte do meu cotidiano, faz parte do meu modo de vida, faz parte do meu modo de mover-me, de privilegiar modos de locomoção que são mais respeitosos do meio ambiente, de consumir, sou vegan, e então acho que essa educação ambiental realmente nos torna conscientes que nós somos atores nisso. Sem esperar que o Estado, que os governos façam coisas, nós individualmente temos um papel a jogar lá sobre isso. E na Europa esta corrente esta tomada de consciência é tão forte, aqui na França em particular, que todos os partidos políticos se pintam minimamente de verdes para terem credibilidade face ao público. Ou seja, às vezes vem do povo para empurrar os partidos políticos, os decisores políticos, a agir. Então, acho que realmente a educação ambiental é fundamental. E esse é um lado positivo, porque o que na nossa geração, na nossa adolescência ou infância, era uma exceção, essa educação via Tiniguena, a AD e outras iniciativas do tipo, hoje já começa a ser a norma. Ou seja, as novas gerações que começam agora, para eles, a proteção ambiental é uma evidência. Então, isso é uma boa notícia, porque o modo de vida e o modo de agir também vai ser diferente. Então, isso me dá boas esperanças sobre o futuro de nós, da humanidade. Não sei se responde à tua pergunta.
Sim, Binta. Muito obrigado já agora pela resposta. Luana, creio que vamos para as questões do público. Alô, Luana? Luana tem o microfone fechado. Obrigado. Então, vejo que há muitos comentários e perguntas da parte do público. Vamos passar a uma pergunta que foi feita por Yasmin Injai, foi direcionada a Mohamed Henriques. Qual é que tem sido o impacto dos acordos internacionais no ambiente da Guiné-Bissau? Perguntou Yasmin. É uma bela pergunta. Obrigado, Yasmin, por ter seguido as nossas intervenções. É uma bela pergunta e tenho duas respostas, uma para um lado e para a outra. A primeira que me vem à cabeça é os acordos internacionais colocam alguma pressão e alguma responsabilidade extra sobre o Estado da Guiné-Bissau relativamente aos compromissos legais que tem com as Nações Unidas e com o mundo e com os outros países, como também referi durante a minha comunicação. E colocam, portanto, quando a Guiné-Bissau assina um tratado, como a Convenção da Biodiversidade, etc., podemos cobrar ao Estado da Guiné-Bissau sobre aquilo que prometeu fazer. Portanto, é um bocado esse o papel que potencial papel desses acordos. Mas a verdade é que essa pressão por parte da comunidade internacional tem tido alguma dificuldade em ser exercida devido à instabilidade política e a constante troca de interlocutores do Estado para fora e, sobretudo, mais do que a instabilidade política, devido à emergência de outras prioridades mais óbvias para as pessoas, como as crises, o problema da saúde, o problema da segurança e o problema da educação, que são todas coisas que são mentalmente mais presentes na mente das pessoas do que propriamente a conservação da biodiversidade, infelizmente. Não é infelizmente, são problemas que não têm níveis acima uns dos outros. E todo este contexto de instabilidade na Guiné-Bissau tem tornado um bocado difícil a própria Guiné-Bissau tentar cumprir com os acordos internacionais. O outro lado da resposta é o lado da realidade que está a acontecer. A verdade é que a Guiné-Bissau também é um país que na África Ocidental é um exemplo em relação à conservação da natureza, por duas razões. Primeiro, porque por si só a Guiné-Bissau, quer através de instituições públicas como o Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas, quer através de ONGs como a Tiniguena, a AD, a ODZH e muitas outras instituições nacionais, tem feito um trabalho de conservação independente dessa pressão internacional que é fantástico, tem sido notável, foi alvo de prémios internacionais e sem dúvida é uma referência na África Ocidental. Portanto, por outro lado, o papel que os acordos internacionais tentam jogar, em alguma forma estas instituições na Guiné-Bissau têm conseguido também fazer isso. E por outro lado, a própria cultura local prevê algumas regras que ajudam à conservação da natureza. As culturas tradicionais das diferentes etnias em diferentes sítios prevêem algumas proibições, entrada em certas zonas, proibições de pescar determinado peixe, a proibição de apanhar determinado concha, a proibição de entrar em determinado mato ou cortar. São todos os mecanismos que têm ajudado a Guiné-Bissau a manter-se como um país importante em biodiversidade. Espero que esta mensagem a resposta tenha sido clara para a Yasmin. A próxima pergunta, penso que o Erickson vai fazer. Sim. A próxima pergunta é do Vladimir Sano: como preparar jovens rurais e empregados localmente em contrapartida dos recursos naturais que possuem? Se bem, eu acho que essa pergunta é mais para o Oscar. Como nas localidades onde são explorados os recursos naturais, como preparar os jovens para que também possam conseguir emprego através da exploração dos recursos naturais nas suas localidades. Sim, Oscar? Sim, uma pergunta bastante interessante. Eu penso que no caso da Guiné-Bissau, o que é urgente começar a pensar é a descentralização, não é? É realmente urgente o desenvolvimento local, porque só assim é que efetivamente
nós vamos poder conter este movimento migratório do campo para a cidade, e quando na verdade as potencialidades estão no campo, não é? A Guiné-Bissau sendo um país com as características que tem, acho que tanto o Miguel como o Mohamed descreveram e bem. Portanto, a resposta curta, mais uma vez, é a forma como nós organizamos e como nós pensamos o desenvolvimento. Se nós, no caso da Guiné-Bissau, só nos focalizamos nos grandes centros urbanos, depois é complicado ter oportunidades de emprego ao nível rural e, digamos, ao nível descentralizado. Portanto, é urgente rapidamente se avançar. Acho que é um projeto que já há vários anos, para não dizer décadas, tem-se discutido isto do desenvolvimento local, como é que se pode efetivamente potencializar as regiões e certas áreas. O segundo ponto, só para concluir nisto também, eu acho que aqui o momento é muito bem. Nós temos já vários parques, temos muitas zonas que agora é ver como é que, por exemplo, um modelo turístico pode ser desenvolvido que se adapte a esse tipo de património, né? Você vê em certos países asiáticos, mas também em França, a cultura, o património, a natureza são vistos não só como património como tal, mas também como fonte de geração de receita. Portanto, eu acho que se pelo menos houvesse um certo movimento nesta direção, já seria bom, para que se pudesse efetivamente dar emprego, criar emprego para os jovens ao nível rural e descentralizado. Muito obrigado, Oscar. Creio que continuamos com o nosso debate. Aos internautas que nos acompanham, podem continuar a fazer as vossas questões e vamos aqui colocando-as aos nossos convidados. Luana, mais uma questão do público para fazer? Sim, temos mais uma questão do público. Esta é do Waxon Barai, vou dirigi-la ao Miguel. O Axon pergunta: a Guiné-Bissau é um país rico em biodiversidade e em recursos naturais renováveis. Como com todo esse património, por que não temos peixes suficientes no nosso mercado? Axon, muito obrigado pelas questões. A Guiné-Bissau sofre de um duplo mal. O primeiro mal é que os decisores guineenses acreditam que é através da ajuda pública ao desenvolvimento que consegue promover a geração de renda e automaticamente financiar as políticas públicas. E uma outra ideia errática que os decisores da Guiné-Bissau têm é que acreditam de que é através do investimento externo é que se vai transformar a economia nacional. Portanto, esse duplo erro faz com que a própria visão de transformação socioeconômica que o país tem adotado desde a independência, seja uma visão completamente passiva, sem capacidade quer de geração de autoestima, nem de criação de riqueza, e muito menos de promoção da própria sustentabilidade. Ou seja, qualquer país do mundo que acredita que pode ter a capacidade de prover serviços para a sua população através, em primeiro lugar, da ajuda pública ao desenvolvimento, e depois, no qual o investimento estrangeiro vem assentar-se num único produto através da sua exportação bruta e ainda por cima, esse é um elemento importante, através de um capital que não reside no país, faz com que nós tenhamos todas essas riquezas, mas não sejamos capazes de promover a transformação. E o setor da pesca é exatamente o espelho desse modelo de transformação que se induziu, mas completamente obsoleto. Por quê? A Guiné-Bissau tem mais de 141 variedades de peixe. Essas variedades de peixe permitem ter não só uma diversidade de ofertas, mas também uma melhoria do potencial em termos de projeção, quer da segurança econômica, segurança alimentar, nutricional e cultural. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente esse país que não tem nenhuma indústria transformadora do setor pesqueiro. E posso elencar. Os jovens ao nível da zona rural, ou os moradores ao nível da zona rural, tal qual os moradores aqui na capital guineense, não podem ter acesso ao melhor daquilo que é a nossa capacidade, ou nosso potencial produtivo, o setor pesqueiro. Por quê?
Na Guiné-Bissau, nós temos 6 importantes portos de pesca. Bissau, Bulama, Cassine, Cacheu, Biombo e Bubaque. Mas onde é que nós encontramos portos em condições para que os barcos possam, por exemplo, desembarcar o pescado? Zero. Qual é a indústria pesqueira que nós temos neste país que permita desenvolver, por exemplo, uma frota nacional que vai pescar para abastecer o mercado nacional? Zero. Nas concessões das licenças que nós damos aos outros países, nós estipulamos uma cota de desembarque nacional para que esses países tenham licença, pescam nas nossas mares e deixam-nos migalhas para depois levarem os produtos para os seus territórios, esses entrarem depois enquanto um produto transformado, inclusive para o nosso país. Há um escândalo aqui, por exemplo, dentro do programa do alimento escolar, o país importa peixe seco do Japão para a alimentação escolar. Nós não temos aqui possibilidade de produzir peixe seco. Temos essa capacidade, mas não existem essas condições. Não existem portos, não existe a frota nacional, não existe uma indústria transformadora, não existe linha de crédito, não existem armadores competentes com qualificação nessa matéria. E o que é que acontece? Onde nós temos uma única ação é através, se calhar, do acordo de pesca com a União Europeia, que é pública, por exigências da União Europeia, cuja a competição com outros operadores do Sudeste Asiático faz com que a União Europeia financie a nossa fiscalização para que possamos controlar a competição que tem com a China. Mas o país não tem soberania, porque o país não é quem garante a sua fiscalidade do ponto de vista da segurança marítima. Mesmo quando nós quisermos fazer, por exemplo, a projeção de estudos sobre a nossa capacidade de biomassa, ou seja, se vamos emitir licença, que quantidades de reserva é que temos para fazer essa emissão, nós temos que pedir emprestado barcos à Mauritânia para fazer essa prospecção. Então, todo esse emaranhado de questões faz com que a política de emissão de licenças, quer seja de pesca, quer seja de exploração de madeira, de fosfato, bauxita, petróleo, não corresponde nem representa os interesses da Guiné-Bissau. Portanto, nós não desencadeamos possibilidade de geração de emprego, porque o modelo econômico que suporta a ideia de transformação não conecta com a realidade local, não está a associar o sistema educativo com a possibilidade de criação de profissões para o setor das pescas. Não há nenhuma universidade na Guiné-Bissau que ofereça curso, por exemplo, de engenharia de pesca ou de biologia, ou especializada nas questões, por exemplo, do ecossistema marinho, ou então de técnicos que possam trabalhar enquanto armadores ou transformadores de produtos locais com uma certa qualidade. E mais, há um elemento crítico, mesmo do ponto de vista da capacidade de controle fitossanitário. Só conseguimos ter unidade graças ao financiamento de um parceiro exterior. Ora, o país tem que mudar completamente essa perspectiva de uma visão da economia sustentável através da pesca para que se possa projetar uma ideia clara de como é que os serviços educativos, associado a uma correspondência com o potencial natural, cultural, possa projetar a nossa economia baseado em empregos sustentáveis, empregos associados à economia azul, que alargue as oportunidades econômicas, as oportunidades de mobilidade social ascendente no campo para os jovens rurais, independentemente daquilo que possam ser algumas relações de parceria. Essas relações de parceria têm que converter numa possibilidade de estruturação econômica da Guiné-Bissau. Os acordos de pesca, sejam eles com a União Europeia, com China, com Rússia, com Japão, com Taiwan, com Marrocos, não servem aos interesses da Guiné-Bissau e, consequentemente, aos interesses dos jovens guinenses. É preciso mudar o nosso mindset em relação de como é que nós vamos projetar a nossa transformação. Se falamos de pesca, idem para a castanha de caju. Nós oferecemos empregos diretos na Índia quando nós não transformamos caju aqui e quando não existe nenhuma escola especializada nas questões da engenharia associada à produção agroecológica de caju, quando temos... Bravo, Miguel. Bravo, Miguel, mas temos que cortar. Estava a ser interessante o teu comentário sobre essa questão. E há uma questão, eu acho que ainda ligado a isso, sobre como priorizar a gestão sustentável de recursos junto das populações que muitas das vezes não têm acesso garantido à água
eletricidade, saneamento, saúde e educação, e que se veem confrontados com os aumentos dos preços dos alimentos e serviços, sem grande oportunidade de diversificar e aumentar as fontes de rendimento familiar. Creio que nesta questão, como o Miguel, assim também como a Binta, podem fazer comentários, mas começamos pela Binta, para comentar essa questão. É uma questão bem complexa. Eu acho que a gestão sustentável dos recursos, como dizíamos, na Guiné-Bissau temos que, como dizer isso? Acho que tem vários best practices que existem, porque vários grupos étnicos na Guiné tradicionalmente têm uma coexistência harmoniosa com o ambiente, então temos que capitalizar nisso, em vez de só exportar modos de funcionamento do exterior, optimizar o que existe hoje, né, da forma de viver natural na Guiné. E acho que efetivamente não sei como dizer de outra forma, mas acho que o saber popular da Guiné é algo que temos que capitalizar. Voilà. Não sei se o Miguel quer comentar mais, mas acho que é o principal elemento. A questão da Ana Coelho é importante, não é só em África, mas, por exemplo, eu estive ano passado a visitar as comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas na Amazônia, e visitei a maior área marinha protegida da América Latina, o Marajó. O que é que acontece? As comunidades autóctones que conservam e conservaram esses recursos não beneficiam das transformações que as vantagens pela sua conservação têm proporcionado à Amazônia. Isso é extremamente crítico. Por quê? Porque o modelo neoliberal, da forma como está montado, os guardiões dos recursos acabam por servir do proletariado das ações que vive, de facto, da especulação e do consumo. Portanto, esse modelo acaba por entrar em cascata, levando com que também a própria elite política dos países africanos não estejam minimamente interessados em construir uma base de transformação a partir das comunidades rurais, mas beneficiando da própria cadeia de exploração das comunidades. E é por isso que nós temos insistido de que, em primeiro lugar, tem que haver uma reconversão em termos de políticas públicas. E para que essas políticas públicas reconheçam e sejam orientadoras da visão da transformação que favorece as comunidades guardiãs dos recursos, essas comunidades têm que estar no centro da governação do espaço e dos recursos naturais e culturais. Nós não podemos pensar de que são os decisores centralizados nos espaços urbanos é que compreendam quais são as necessidades das comunidades locais e depois, quando tomam decisões, parecem que estão a fazer a favor a essas comunidades. É fundamental que se construa possibilidades, quer de organização comunitária, mas também de movimentos sociais, que cada vez mais favoreça a participação de entidades tradicionais, das comunidades rurais, dos jovens, das mulheres, dentro da estrutura da governança do espaço e recursos naturais. Quando isso tiver a acontecer, as políticas públicas deixarão de obedecer as lógicas mais exógenas para dar mais respostas locais a desafios locais a partir de recursos tecnológicos sociais e também comunitários e, desse ponto de vista, garantir a equidade entre espaços e recursos e também poder de decisão. E isso implica necessariamente que não é o modelo econômico que vai levar à transformação das comunidades, é o modelo cultural e da cidadania ativa plena que vai levar às transformações políticas que depois possam influenciar o modelo econômico vigente. Enquanto isso não acontecer, teremos muitas dificuldades em projetar uma reconversão daquilo que são as políticas públicas. Acho que passa pela educação, passa por políticas públicas para reequilibrar as forças entre as comunidades e os recursos que elas têm à disposição. Sim,
Realmente, Mohamed Binta, a solução não é apenas política, é preciso uma mudança na mentalidade, na cultura e na maneira como percebemos o civismo e a intervenção da população. Mas mudando um bocado de assunto, quero passar uma pergunta ao Oscar. Qual o caminho que um país como a Guiné-Bissau, dada toda a sua biodiversidade, deve seguir de modo a evitar os erros cometidos pelos países desenvolvidos, que destruíram toda a sua natureza e agora estão a explorar os recursos em zonas pouco desenvolvidas, como a África? Sim. É um desafio complexo, porque, infelizmente, os países como a Guiné-Bissau são realmente frágeis, não é? Tanto do ponto de vista econômico como político, não é? E nós sabemos que nós temos um orçamento geral de Estado bastante reduzido, não é? Nós também temos que analisar estas questões relativamente às capacidades existentes, não é? Nós temos um potencial enorme, mas no dia a dia também temos certos constrangimentos, que é a nossa economia. Para que vocês tenham uma ideia, a economia da Guiné-Bissau é coisa mais, coisa menos, $1.000 milhões, não é? Extremamente pequena como economia. Um orçamento geral de Estado que ronda os $250 milhões, e dos quais quase 40 e tal por cento vai para pagar salários dos funcionários públicos. Portanto, você tem uma margem muito reduzida. Para responder a esta pergunta, eu acho que no caso de países como a Guiné-Bissau, se calhar tem que se pensar numa estratégia ou num plano que é faseado em várias etapas, não é? E se calhar numa primeira fase, o importante é ver como é que se pode para já mudar a forma de governação. Há certos comportamentos ou há certas decisões que não comportam custos, não é? Você não precisa fazer grandes investimentos. Isso é possível, por exemplo, pactuar ou adotar, já pelo menos ter o quadro regulamentar da descentralização. Mas o outro ponto é que o governo sozinho não consegue. Isso está claro. Aliás, mesmo num modelo de desenvolvimento não se preocupa muito com o desenvolvimento sustentável, da problemática ambiental, o governo sozinho não consegue. É preciso a participação do setor privado, das organizações sociais, da sociedade civil, não é? Das comunidades e da própria população. E, portanto, é necessário que haja um esforço, não é? Para que o ambiente de negócios melhore. Mas óbvio está que podem haver incentivos no âmbito dessa política ou dessa lei, ou do quadro regulamentar institucional, para apoiar o desenvolvimento do setor privado, por exemplo, que contribuem o setor privado, ou que dê um certo incentivo ao setor privado que vem com investimentos favoráveis ao desenvolvimento sustentável, por exemplo. Há também um esforço que é possível, apesar do orçamento geral estar a ser muito reduzido, né, tendo em conta os desafios de desenvolvimento da Guiné-Bissau, há setores, há uma necessidade de priorizar, né? E aqui é claramente, eu acho que há espaço, há margem de manobra, apesar de estarmos numa situação muito difícil, do ponto de vista das finanças públicas, não é? E isto não é de agora, isto é uma herança, não é? De diferentes situações que nos posicionaram onde nos encontramos hoje, mas é um fato, não é? Nós somos um país com várias dificuldades financeiras, mas, por exemplo, agricultura. Eu acho que a agricultura deveria ter mais peso, né? E não só porque é um setor onde você tem mais população, mas também a partir daí é que você pode inovar, aí é que você pode criar emprego, aí é que você pode justamente mudar as tais mentalidades, né? Introduzir os tais modelos dos quais nós estamos a falar desde o início desta conversa, não é? O ecoturismo. Existem tantos exemplos, mesmo em África, nós temos tantos parques naturais, tantas zonas protegidas, e o que você precisa efetivamente é uma certa estabilidade, melhorar a imagem do governo, talvez que as nossas embaixadas sejam um bocadinho mais dinâmicas em termos
de informar, não é? Sobre as potencialidades da Guiné-Bissau. E com um bocadinho de esforço você pode trazer gente que vai estar seguramente interessada em descobrir este país. Eu não conheço um único estrangeiro que tenha ido da Guiné-Bissau e que não ficou apaixonado. Não conheço. Portanto, há esse potencial. Há já um trabalho feito pela sociedade civil e até, se calhar, podemos dizer, com o apoio do governo, não é? E, portanto, esse é um terceiro aspecto. E, se calhar, o último ponto há certos acordos, não é? Dois pontos antes de terminar. Por exemplo, a questão dos acordos de pesca, do qual o Miguel falou, não vou entrar nos detalhes, mas também há certos acordos que nós podemos renegociar, não é? E para que sejam mais vantajosos para o país. Mas um último ponto que é importante, que eu acho que é preciso que todos tenham, até para o público, não é? O problema dos modelos econômicos e das economias é que você tem um tempo, não é? E você tem recursos limitados. Quando você vai na direção errada, digamos assim, não é? E para já você descobre, se calhar, 20, 30 anos depois, não é? Está aí na direção errada, não está a dar certo, e depois agora você quer reinventar um novo modelo, leva tempo, exige recursos. No segmento da nossa independência, nós pactuamos por um modelo de desenvolvimento intervencionista, criaram-se indústrias, fábricas de tudo e nada, mas não se pensou na problemática de como é que você depois penetra o mercado internacional, quem é que vai consumir esses produtos, não é? E também o buffer necessário por detrás, não é? Para que efetivamente continuássemos a ser competitivos. E desde então falhamos, não é recente, isto desde logo os anos 80, 90 já estávamos num estado, digamos, entre aspas, falido, não é? E hoje em dia, qual é a implicação? A implicação é que você tem recursos extremamente reduzidos, mas ao complicada esta problemática, não é fácil. E neste contexto é preciso o contributo de todos, do setor privado, da comunidade internacional, do governo, melhor priorização da despesa pública, talvez mais consulta, não é, pública e adoção de algumas... Estamos a perder o Oscar. O Oscar. Faltam-nos 8 minutos para chegar ao fim do debate. Creio que só mais uma questão para o Mohamed, antes de irmos para as últimas considerações dos nossos painelistas. Mohamed, daquilo que conhece da Guiné-Bissau, será que ainda vamos a tempo de fazer uma boa preservação da natureza, conciliando com o crescimento econômico, evitando, por exemplo, comentários como do que estou a ver agora? Vendo este direto, chega à conclusão de que o desenvolvimento da Guiné-Bissau está longe de acontecer. Será que já estamos, assim, numa fase de degradação dos nossos recursos naturais e da própria degradação ambiental, até ao ponto de pôr em causa o nosso desenvolvimento? Olha, eu acho que é uma excelente nota para rematar, porque... é uma nota que parece um bocado desesperada, negativa, e eu percebo e eu partilho esse sentimento com o Winlo Isnaban, mas eu gostava de dizer ao Isnaban e a toda a gente que nos está a ouvir que o desenvolvimento, quando falamos de desenvolvimento da Guiné-Bissau, o desenvolvimento é um conceito que deve ser entendido com cuidado. Deve ser entendido primeiro dentro do que é o contexto do país em questão, porque quando falamos em desenvolvimento estamos sempre num cenário de comparação com o que a globalização nos mostra como desenvolvimento, mas que não é obrigatoriamente o caminho certo a seguir. E por outro lado, também deve ser entendido de acordo com o que é o futuro, o que são os desafios do futuro. Portanto, na primeira parte em que eu falo relativamente ao que é o país em questão, que é a Guiné-Bissau, o que é que significa o desenvolvimento de um país como o nosso, como a Guiné? A meu ver, o desenvolvimento de um país como a Guiné, que tem muitos recursos, que tem uma pegada ecológica muito baixa, que ainda tem os seus recursos, muitos dos seus recursos naturais relativamente preservados,
e que não tem uma dependência grande de indústria ainda, como outros países africanos que já têm, é se calhar, como o Oscar também bem falou, mais fácil traçar um caminho de desenvolvimento adequado do que um país que já partiu para uma industrialização dentro de um modelo económico determinado e que já tem muitos anos de desenvolvimento e que agora quer voltar para trás, o que acontece em muitos países europeus, e que não conseguem porque já não têm recursos halieuticos e já não têm o hábito de viver em comunhão com a natureza, e a Guiné-Bissau ainda tem essas vantagens. Portanto, pegando no comentário do Isnaba e virando ao contrário, a Guiné-Bissau é um país que está numa posição que ainda tem esperança para ser líder num tipo de desenvolvimento diferente. E é um tipo de desenvolvimento que responde aos desafios do futuro. Porque os países hoje em dia chamados desenvolvidos desenvolveram-se assim de acordo com os desafios do passado, desafios que foram colocados antes. Hoje em dia olhamos para a frente e quando pensamos no que é que vão ser os desafios grandes para a humanidade, o que é que vão ser as limitações, pensamos em água, pensamos em recursos naturais, pensamos em energias renováveis, está toda a gente a voltar para trás. E, portanto, nós que ainda estamos atrás, que não é bem atrás para mim, estamos ao lado, estamos numa posição privilegiada de liderar esse desenvolvimento em África. Mas é preciso compreender que a Guiné-Bissau também é um país que sempre viveu do potencial, mas nunca executou o seu potencial. E isto leva-me ao último ponto que eu gostava de tocar, que é qual é o nosso papel? Nós jovens, nós guineenses, nós séniores, nós africanos, qual é o nosso papel hoje em dia para que possamos levar países como a Guiné-Bissau, mas há outros, para um caminho diferente, para que possamos romper com a história e com a industrialização que leva a um modelo económico que destrói os ecossistemas, que destrói os recursos naturais e que não é sustentável, não é? Um dia acaba. Qual é o nosso papel para podermos romper com este passado, seguir com um futuro diferente? E é preciso que todos pensemos que cada um de nós é uma unidade, é uma formiga no trabalho neste trabalho de mudar a Guiné-Bissau e de mudar o mundo na prática, não é? E iniciativas como a da Tiniguena, criando a GNT e as visitas de estudo, são iniciativas que deitam sementes que não têm um resultado imediato, mas têm um resultado para a frente. E é isso que temos na Guiné, começar a pensar melhor. Temos que começar a ter iniciativas que não necessariamente tenham de ter um resultado imediato, e e se não tiver um resultado imediato não presta. Temos de ter iniciativas de semear para a frente, semear para o futuro, replicar experiências como a experiência da GNT e das visitas de estudo, que é uma experiência com sucesso, que o sucesso pode ser lido no livro da GNT, que está a ser agora lançado, e que pode inspirar outras iniciativas do género. E, portanto, é essa a nota final que eu gostava de deixar, é uma nota de esperança e uma esperança real. Muito obrigada, Mohamed, por terminar nesta nota tão positiva e por reforçar a mensagem que estamos a tentar passar, de que realmente temos que nos focar nos desafios do futuro e arranjar uma solução que inclua todas as pessoas, inclua todas as comunidades e que seja sustentável, que não nos ponha na mesma situação em que muitos países ditos desenvolvidos, agora, que os países industrializados agora estão, que têm estabilidade económica, mas têm imensas dificuldades ambientais. Há que encontrar um balanço. Um meio termo. Creio que antes de fecharmos, vamos só deixar os nossos painelistas deixarem as últimas considerações relativamente àquilo que foi o debate, mas de uma forma muito rápida. Creio que começamos agora invertemos a ordem. Começamos pelo Miguel e fechamos com o Oscar. Miguel.
Bom, eu agradeço a oportunidade e o momento, mas quero fechar com uma sugestão de leitura e um convite. Convidar a todas e a todos que nos assistem hoje para o lançamento amanhã, às 17h30 na Tiniguena, no Jardim da Tiniguena, deste que eu considero um livro para a vida, que partilha as nossas descobertas, aprendizagens e também as pistas de reflexões de como é que a Guiné-Bissau pode encontrar seu caminho na senda da sustentabilidade. Muito obrigado, estejam todos convidados. Até amanhã. Um abraço. Seguimos ao Mohamed. Não podia dizer nada melhor que o Miguel disse. Juntem-se ao lançamento do livro, que é uma experiência positiva, é uma experiência de sucesso, e que pode ser replicada. E agradeço muito a todas as pessoas que tiveram connosco e pelas perguntas e comentários interessantes, e que nos lembremos que todos nós temos um pequeno papel de formiga a desempenhar na Guiné-Bissau. Cada um destes painelistas, meus colegas, são pessoas com quem eu aprendi. Eu, muito novo, aprendi com eles. São pessoas com quem eu tive a oportunidade de vivenciar, que é a GNT. E a GNT, na verdade, foi um instrumento para tentar mudar uma sociedade. E a GNT pode ser em qualquer sítio. E, portanto, é isso. É lembrarmos e procurarmos o nosso lugar dentro do papel que podemos desempenhar para pôr a Guiné para a frente. Agora a seguir é a Binta. Só posso agradecer pelo debate. É sempre interessante poder discutir com colegas da GNT. Acho que a conclusão do Mohamed é perfeita. Temos um país com vários recursos, com uma população que é jovem, ou seja, que é jovem e para quem este desafio ambiental é super importante, e quem sabe deste debate não nasçam novas ações de proteção ecológica. Em todo o caso, obrigada a todos, e estou sempre disponível para contribuir e criar ações que respondam a este desafio. Obrigada, Binta. E agora passamos a palavra ao Oscar. Faço as palavras dos meus colegas minhas. Muito obrigado por esta oportunidade. Acho que é uma iniciativa de louvar e espero que haja mais ocasião. A gente tem uma grande família. Já agora também sucessos amanhã para o lançamento do livro, Miguel. Acho que é realmente um bom livro e há muita matéria para aprender. Quanto à Guiné-Bissau, sei que nós sabemos que os desafios são grandes. Aliás, o próprio mundo está a enfrentar desafios importantes, mas eu continuo a achar que há sempre possibilidade de melhorar a situação. O homem, quando quer, a humanidade, quando quer, realmente consegue fazer tanto encontrar, dialogar, encontrar soluções e tentar ver como é que todos juntos podemos contribuir para mudar para o melhor caminho, né? O nosso país. Obrigada. Obrigada aos que estão a acompanhar, aos que nos acompanharam virtualmente. Obrigada aos painelistas pela vossa presença e pelas vossas orações. Penso que podemos assim terminar, e lembramos a todos de quem puder, quem estiver na Guiné, que assista ao lançamento do livro amanhã pelas 17h30 na sede da Tiniguena, no bairro de Belém. Abraço. Abraço. Tenha-se.